Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste início de tarde aqui na CHIP, a quem também agradeço em nome da Real Associação de Lisboa as facilidades do costume. Planeámos para esta data uma sessão, evocativa do regicídio, não só pela circunstância de celebrarmos hoje os 106 anos desse fatídico acontecimento, mas porque também nos parece que o regicídio não é só passado, é uma marca d'água também do regime que temos. Portanto, é a pedra fundacional da República e, portanto, não é pior aqui recordarmos também esta efeméride. Convidámos para este evento o Dr. Carlos Bobone, é licenciado em História pela Universidade Livre. É um homem conhecido de todos os bibliófilos, portanto é um prestigiado livreiro alfarrabista, reconhecido pelos seus catálogos especializados em manuscritos e livros raros, e tem obra publicada no âmbito da história, da genealogia, colaborou com a Enciclopédia Verbo, século XXI, e é um profundo conhecedor do século XIX. Foi cofundador da plataforma do Centenário da República, no âmbito da qual se organizou uma importante exposição sobre a perseguição à imprensa na Primeira República. Convidámos também o professor Mendo de Castro Henriques, licenciado, mestre e doutorado em Filosofia, professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, membro da direção do seu Centro de Estudos de Filosofia, onde coordena a linha de investigação Filosofia Política e Ética, e na área da filosofia tem-se destacado pelas suas obras e atividades no âmbito da ciência política, da filosofia social e política, e é de facto um cultor, como há poucos, da cidadania e de assuntos de interesse nacional. E para mim recordo muito talvez uma das publicações que me fez despertar para o interesse que tenho por Portugal e pelas coisas inerentes à nossa pátria, que foi a Portugueses. E, portanto, devo também ao professor Mendo de Castro Henriques essa iniciativa. Bom, iria passar de imediato a palavra ao Dr. Carlos Bobone. Há aqui lugares à frente para quem queira sentar. Dr. Bessarabia, Minhas senhoras e meus senhores, agradeço à direção da Real Associação de Lisboa e ao Dr. Nuno Pombo o convite que me fizeram, que muito me honra. Agradeço-vos terem se deslocado aqui para nos ouvirem. Então vamos falar do regicídio. Não vou falar do regicídio nos seus aspectos técnicos e descrever os acontecimentos principais, porque já é subejamente conhecido. Vamos tentar tratar de uma interpretação política e histórica do regicídio. No campo monárquico há uma certa tendência para falar do regicídio como um caso isolado. É natural e é compreensível. Para o monárquico, o significado político da figura do rei excede muito o significado de qualquer outro cidadão e, por isso, há uma certa propensão para ver no regicídio um acontecimento de excepcional dimensão histórica, fora de qualquer enquadramento, fora de qualquer comparação e muito menos de uma análise quantitativa. Mas se nos dedicarmos a uma simples observação de alguns factos mais notórios, salta logo à nossa vista um conjunto de números tão simples e tão crus como estes. Em 8 séculos da nossa história, tivemos 2 chefes de Estado assassinados a tiro na via pública. Estes 2 assassínios ocorreram num espaço de 10 anos. Dom Carlos em 1908 e Sidónio Pais em 1918. Se alargarmos um bocadinho os limites deste período, até 1921, temos 2 primeiros-ministros também vítimas de atentados. António Granjo, assassinado em 1921, e João Chagas, ferido com 3 tiros, dos quais perdeu um olho direito, em 1915.
Isto para além de vários deputados e senadores, oficiais do Exército ou cidadãos anónimos que foram vítimas de violência política durante este período, ou assassinados na via pública, ou dentro de recintos públicos, mas sempre por causas políticas. Estes números falam-nos de uma era de extrema violência política que tanto atinge os cidadãos anónimos como as mais altas figuras do Estado. Na nossa história houve muitas épocas de violência, mas nenhuma em que se chegasse até às mais altas figuras do Estado. Mas também, se olharmos para o que se passa no resto do mundo, o regicídio também não é um caso isolado. Em toda a Europa, no final do século XIX e no princípio do século XX, se tinham experimentado os atentados contra famílias reinantes. O irmão da rainha Dona Maria Pia, o rei Humberto I de Itália, morreu assassinado. A imperatriz da Áustria-Hungria também morreu assassinada. O rei de Espanha teve o seu casamento marcado por uma explosão de uma bomba que matou várias pessoas. E, em 1914, o assassínio do príncipe herdeiro do Império Alemão provocou o princípio da Primeira Guerra Mundial. Todos estes atentados tiveram as suas consequências, mais graves ou menos graves, mas penso que podemos dizer que o nosso caso, o regicídio que vitimou o rei Dom Carlos e o príncipe Luís Filipe, terá sido provavelmente o mais bem sucedido no ponto de vista dos propósitos dos seus autores. Foi bem sucedido por várias razões. Em primeiro lugar, porque conseguiu de uma assentada eliminar o rei e o seu sucessor, mostrando assim a vulnerabilidade da monarquia, atingindo-a na sua figura suprema e naquele que era a garantia da continuidade do regime. Foi bem sucedido, em segundo lugar, porque a morte do rei e do príncipe teve por consequência imediata, logo no dia seguinte, a queda do governo, a fim da experiência política de João Franco e a inauguração de uma política absolutamente oposta àquela que Dom Carlos patrocinara e pela qual se sujeitara às mais torpes campanhas de difamação. Em terceiro lugar, o regicídio foi bem sucedido porque, nos meses que se lhe seguiram, toda a política monárquica se viu condicionada pelos acontecimentos do dia 1 de fevereiro de 1908. E, finalmente, ainda foi bem sucedido porque, em vez de dar origem a um movimento de repúdio, como é costume acontecer nestes casos de extrema violência, o regicídio serviu, pelo contrário, de acelerador ao Partido Republicano na sua marcha para o poder. Devemos lembrar que, uns anos mais tarde, quando se deu também um caso de extrema violência, que foi a Noite Sangrenta, com a morte de várias figuras importantes da República, esse caso de violência teve uma consequência que foi um repúdio geral da nação por aquilo que tinha acontecido. Foi esse um momento marcante na queda da República. Várias pessoas afastaram-se da República, o Exército começou o seu afastamento da República nessa altura. Vários políticos também começaram a ver que na República não conseguiam encontrar salvação. No regicídio aconteceu o contrário. Foram muito poucas as pessoas que se afastaram da República. Pessoas que fossem conhecidas. Há apenas o caso do Ramalho Ortigão, que nessa época começou a manifestar a sua simpatia pela figura do rei e mais tarde, depois da República, manifestou a sua simpatia muito moderada e muito condicional pela monarquia. Do lado contrário, continuaram as adesões de figuras conhecidas ao Partido Republicano. Os jornais que faziam a apologia do atentado e dos regicidas aumentaram a tiragem e, nesse mesmo ano, por culpa das divisões entre partidos da monarquia, as eleições municipais foram abandonadas pelos monárquicos. O Partido Republicano viu-se como o único candidato às eleições em Lisboa e, por isso, foi eleita a primeira variação republicana na capital do país. Quer isto dizer que o regicídio não é um caso isolado, teve o seu percurso tanto antes como depois do dia 1 de fevereiro de 1908. Ou seja, o regicídio foi preparado antes e foi consumado depois do 1 de fevereiro. E quando dizemos isto, podemos distinguir dois acontecimentos no regicídio.
Por um lado, é o acontecimento pessoal da morte do rei e do príncipe real. Por outro lado, é o acontecimento ideológico, que é a monarquia fica ferida de morte neste dia 1 de fevereiro de 1908. Em ambos os planos, a história começa muito antes do dia 1 de fevereiro. Continua também muito para além disso. No plano pessoal, do ano de assassínio do rei Dom Carlos, a sua lapidação na imprensa e na opinião pública começou nos primeiros meses do seu reinado e conheceu momentos de grande intensidade desde 1906, com a discussão pública do caso dos adiantamentos à família real, com a publicação do romance escandaloso Marquês de Bacalhoa, com os insultos ao rei no Parlamento e a expulsão dos deputados republicanos, que depois deram origem a comícios antimonárquicos permanentes. Quando Dom Carlos deu com a sua autoridade o aval à ditadura de João Franco, o processo de assassínio moral contra ele atingiu as raias da violência, com a imprensa a publicar diariamente incitamentos ao regicídio e a chamar diariamente ladrão ao rei. O poeta Guerra Junqueiro publica, nessa época, o conhecido poema Papagaio Real, que acaba com o papagaio real diz-me quem passa e alguém que vai à caça do caçador Simão. O caçador Simão era o rei Dom Carlos e um dos nomes dele era Simão. A campanha contra Dom Carlos foi tão violenta que não se contentou com o seu assassínio. Depois da morte do rei, a imprensa republicana perseguiu encarniçadamente a memória do monarca assassinado, procurou manchar os contornos da sua figura nos manuais de história, e tão entranhado foi o ódio que lhe dedicaram que, mesmo depois da mudança do regime, as novas instituições procuraram lançar um manto de vergonha sobre a sua figura e a sua memória. Para isso, não hesitaram em atropelar os princípios basilares do direito que o novo regime se tomava por dedicado defensor. Como é que a República perseguiu e procurou amaldiçoar a memória do rei Dom Carlos, na mira de consolidar oficialmente um retrato desfavorável do rei dos adiantamentos, como lhe chamavam? Em primeiro lugar, como já disse, tratou de o difamar nos manuais escolares. Uma das primeiras preocupações do regime republicano foi a de fixar nos livros de história a sua versão dos acontecimentos. E para isso, logo no primeiro mês da República, em 31 de outubro de 1910, o Governo Provisório publicou um decreto que convidava os autores de manuais de história, nomeando-os um a um, a reformularem os seus manuais, dada a relevância histórica dos últimos acontecimentos políticos. Este convite, que era feito por decreto e com data limite rigorosamente apontada, mais se assemelhava a uma ordem. E teve por resultado, daí a poucos meses, a publicação de manuais escolares onde a história era contada por forma a fervorar nas crianças o amor à República, como determinava o decreto atrás citado. O que é que estes manuais diziam sobre o rei Dom Carlos? Diziam que ele tinha abusado muitas vezes do seu poder, diziam que ele tinha governado contra a Carta Constitucional e que se tinha apoderado dos dinheiros públicos. Também dizia que ele tinha sido vítima de um atentado, porque, nas vésperas desse atentado, tinha assinado um decreto que permitia ao governo deportar para a África todos aqueles que não estivessem de acordo com o governo. Como se vê, em muito poucas frases se conseguia ser completamente a verdade e a imagem do rei. O rei Dom Carlos, mesmo quando apoiou as ditaduras de vários partidos, não tomou medidas contra a Carta Constitucional, pois a Carta dava-lhe todo o poder para convocar e dissolver o Parlamento, para nomear e exonerar governos, e aqueles que mais berravam contra as situações de ditadura, quando estava no poder o partido contrário, eram os mesmos que, chegados ao poder, pediam ao rei que lhes desse uns meses de governo sem convocação do Parlamento. Além dos manuais escolares, outra plataforma de combate do regime contra a memória do rei, Dom Carlos, foi a das cerimónias públicas e dos discursos oficiais que solenizaram as novas instituições. Nesses momentos fundadores do regime republicano, em discursos oficiais destinados à publicação, os dirigentes da República fizeram questão de manchar a memória do rei Dom Carlos, fazendo desonrosas alusões às suas presumíveis desonestidades, com o fim de deixarem oficialmente assinalada a condenação do penúltimo rei. Logo na abertura do Parlamento da República, no primeiro dia
João Braga dizia que, a partir de agora, tinham acabado os atentados contra o povo português e que agora não mais seria possível os braços vorazes do chefe do Estado irem aos cofres do Estado servirem-se a seu proveito dos dinheiros públicos. Mas, não contente com isso, a República quis ainda condenar o rei Dom Carlos do modo mais solene e oficial, ou seja, quis condená-lo em tribunal. Como não se pode julgar um morto, tratou-se de acusar perante a Justiça aqueles que tinham estado envolvidos nas pertensas desonestidades do rei. Para isso, o Governo Provisório ordenou a prisão de João Franco e do seu Ministro das Finanças, acusados de ilegalidades várias no exercício das suas funções enquanto ministros, e entre estas ilegalidades dava-se especial relevo à resolução do caso dos adiantamentos ao rei Dom Carlos. A acusação foi apresentada perante o Tribunal da Relação de Lisboa e este tribunal não lhe deu seguimento, mandou arquivar o processo, fundando-se em argumentos jurídicos. Não havia nenhuma lei em Portugal que permitisse julgar um ministro por atos cometidos nas suas funções. Já na Câmara dos Deputados, Afonso Costa tinha proposto a incriminação dos mesmos ministros, mas a sua proposta foi recusada. De qualquer maneira, se houvesse alguma instituição capaz de julgar os ministros, seria a Câmara dos Pares, que estava dissolvida pela Revolução Republicana, e de qualquer maneira a Carta Constitucional não permitia este tipo de julgamentos. Claro que a Carta Constitucional tinha sido abolida pela Revolução Republicana, mas como ainda não havia nova Constituição, o enquadramento jurídico era o da Carta. Qual foi a reação do Governo Provisório a esta decisão dos tribunais? Foi uma decisão única na história do direito português, penso eu, pelo menos desde 1820, que foi a de castigar os juízes, deportando-os para o Tribunal de Nova Goa. Para isso, o Ministério da Justiça, pela mão de Afonso Costa, publicou um decreto com um longo preâmbulo a atacar os 4 juízes que deram este parecer, que assinaram o despacho. O decreto diz que os juízes revoltaram-se contra os princípios da República, mostraram-se talaças impenitentes, ainda tiveram a ousadia de falar da Carta Constitucional, como se a Carta Constitucional se pudesse sobrepor ao Governo da República, o Governo da República que tinha recebido o poder diretamente das mãos do povo no dia 5 de outubro de 1910, e depois de 2 ou 3 páginas de preâmbulo dizia: por tudo isto, os 4 juízes da Relação de Lisboa são colocados no Tribunal de Nova Goa. Os juízes foram mandados para Nova Goa e lá ficaram durante 6 meses. O fim deste caso deu-se quando o Governo Provisório foi avisado de que o Supremo Tribunal de Justiça se preparava para confirmar o despacho dos juízes da Relação de Lisboa. Então, o Governo achou que não tinha força para enfrentar novamente o Tribunal, para mandar os juízes do Tribunal de Justiça também para Goa, e então mandou regressar a Portugal os juízes que tinham sido deportados. Isto, portanto, é o seguimento do regicídio no que diz respeito ao assassínio da figura de Dom Carlos e da sua memória. Quanto ao assassínio do regime, ou seja, às consequências que o regicídio teve para o regime monárquico, é preciso avaliarmos qual era a situação política em Portugal no dia 1 de fevereiro de 1908 e qual era a posição do republicanismo na monarquia portuguesa. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que 4 dias antes do regicídio tinha havido uma tentativa de revolta republicana que foi um fracasso total. Os regimentos que se pretenderam sublevar não se sublevaram, os dirigentes republicanos foram recebidos a tiro nos quartéis, os principais responsáveis pela revolta foram presos e, em consequência disso, é que o governo de João Franco resolveu aprovar a legislação que permitisse deportar os culpados de crimes contra a segurança do Estado, quando eles fossem considerados culpados pelos tribunais competentes. É preciso salientar isto porque os historiadores republicanos sempre disseram que o decreto de Dom Carlos dava todo o poder ao governo
para deportar quem o governo quisesse, mas não foi assim. O decreto respeitava a divisão de poderes e dizia que só se podiam deportar pessoas que fossem consideradas culpadas por um tribunal competente. De modo que o Partido Republicano, nessa data, era um partido eleitoralmente fraco e sem apoios de relevo no Exército. Estavam-lhe vedadas, pois, as duas fontes de acesso ao poder político. No entanto, tinha-se tornado nos últimos anos uma grande força política. Tornou-se um partido forte, não pelo número de votos que recolhia, mas pela capacidade de marcar a agenda política. Tinha a força necessária para ocupar o palco e para tomar as iniciativas mais visíveis. Eram os republicanos com os seus jornais, os seus deputados, os seus comícios, quem levantava os escândalos e quem mantinha acesa a chama da indignação. Eram eles que reuniam multidões nos comícios, vociferando contra os manejos e as maquinações clericais, contra os tenebrosos jesuítas, contra os adiantamentos, contra a devassidão da corte. Eram eles que, embora minoritários, provocavam sempre as mais exaltadas discussões na Câmara dos Deputados com as suas acusações sensacionalistas e muitas vezes pouco escrupulosas. O Partido Republicano tinha conseguido tornar-se um grande protagonista da vida política nacional com uma visibilidade que estava muito acima da sua expressão eleitoral. Como é que isto foi possível? Como é que um partido com tão fraca implantação eleitoral, que até 1906 não tinha mais do que 6 deputados, num Parlamento com mais de 200 deputados, como é que foi possível, dizia eu, que ele obtivesse uma tão grande preponderância na vida política de um país? A resposta encontra-se no habilidoso aproveitamento das técnicas de comunicação e de persuasão de massas que haviam de ser exploradas ao longo do século XX por outros movimentos revolucionários como o fascismo, o nazismo e o comunismo. A carreira ascendente do republicanismo português começa quando este movimento se dá conta da utilidade política da diabolização de um inimigo que pudesse ser apontado às massas como o causador de todos os males. Pescando no património do liberalismo português, encontrou a tradição antifradesca e anticlerical. Mas os tribunos republicanos souberam discernir a necessidade de apontar a um alvo mais preciso e escolheram como tema de fundo o combate à Companhia de Jesus. O jesuíta tornou-se a figura maléfica de toda a imprensa republicana, o omnipresente conspirador, autor de malfeitorias que a propaganda não especificava, mas constantemente invocava, com alusões diárias às tenebrosas maquinações, aos sombrios manejos dos jesuítas. Tendo escolhido o seu inimigo, a literatura republicana pôde desenvolver-se, produzindo uma autêntica torrente de indignações, acusações, imprecações, insinuações e incitamentos à vingança. A propaganda republicana cresceu deste modo, explorando o mercado do escândalo e da indignação. Os jornais e os panfletos políticos lançavam acusações, suspeitas, denúncias. Os comícios ampliavam o ambiente de exaltação em volta dos casos, que por vezes eram puramente imaginários, e os casos tornavam-se temas frequentes ou então autênticas obsessões. Convocavam-se comícios anti-jesuíticos, que conseguiam sempre reunir grande número de manifestantes, em que os afamados oradores republicanos, os tribunos republicanos, como eles diziam, ficavam horas e horas a falar com inflamados discursos a denunciar as maquinações jesuíticas, embora não explicassem nunca em que é que consistiam essas maquinações. Desde finais da última década do século XIX já não eram só insultos, suspeitas e adjetivos ocos. As editoras ligadas aos republicanos publicavam uma autêntica enxurrada de literatura sensacionalista, romances anti-jesuíticos e anticortesãos que contavam a um público ávido de revelações sensacionais os crimes e a devassidão sexual dos jesuítas. Estes romances falavam de conspirações, de masmorras subterrâneas, de vítimas inocentes, de violações, de envenenamentos, etc. E criavam no público sem sentido crítico a disposição para aceitar as inflamadas denúncias que a imprensa republicana derramava em textos ricamente adjetivados, mas sem conteúdo substancial. Foi assim que a imprensa republicana cresceu, aumentou as suas tiragens e os jornais republicanos começaram
espalhar-se como cogumelos. De toda a parte nasciam os jornais republicanos, que encontravam sempre o seu público incrédulo e pronto a indignar-se com os escândalos denunciados. E assim chegámos a uma situação em que os republicanos eram, do ponto de vista numérico, uma força pouco expressiva, mas tinham os jornais com maior tiragem, convocavam os comícios mais concorridos, eram o grupo que fazia mais barulho na política portuguesa. Não só davam muito que falar pelos seus jornais, mas os próprios jornais monárquicos também falavam constantemente das provocações republicanas, dos escândalos levantados pelos republicanos. Além disso, a partir do ultimato inglês, o Partido Republicano explorou a explosão de cólera popular contra os acontecimentos. Isso levou a que a oratória republicana explorasse o tema da pátria ultrajada, invadida, explorada e reduzida à miséria. Mais uma vez, a literatura confundia-se com a argumentação política. Dois dos maiores poetas da época, Gomes Leal e Guerra Junqueiro, militando no campo republicano, exploraram a fundo este tema até aos mais extremos limites da liberdade poética. Quem ler A Pátria ou Finis Pátria de Guerra Junqueira encontra o mais desolador e mais apocalíptico retrato que se pode fazer de uma nação. A pátria invadida, ultrajada, reduzida a cinzas, o povo reduzido à última miséria, à doença, ao alcoolismo e à prostituição, as casas arruinadas e, por todo o lado, cadáveres apodrecidos, o frio, a fome, a desolação. E, enquanto isto, claro, a corte, nadando no luxo e na ostentação, rindo-se da miséria e do sofrimento do povo. A liberdade poética dispensava o confronto com a realidade. Mas o que é certo é que estas composições literárias levavam o espírito de revolta a todos aqueles que sempre gostavam de imaginar infames e baixezas alheias para desafogo das mágoas próprias. A propaganda oficial do PRP afinava por este diapasão. Podemos perguntar se eles acreditavam verdadeiramente que a situação do país era tão catastrófica como afirmavam permanentemente. Há boas razões para acreditar que não. A primeira razão para isso é que, quando o Partido Republicano mandou uma embaixada aos países estrangeiros para preparar o advento da República, produziu um comunicado que dizia exatamente o contrário da propaganda oficial do partido. Isto é, perante os países estrangeiros, o que a propaganda republicana dizia era que Portugal era um país próspero, com uma situação muito sorridente, o povo português era um povo cheio de energia, cheio de vontade de trabalhar, um povo que atravessava um dos melhores momentos da sua história, e o único problema que havia em Portugal era o divórcio entre o povo e o regime. Por isso não havia nenhumas razões para temer uma revolução republicana, porque isso não ia gerar nenhuma violência, uma vez que o povo português era pacífico e gozava de um grande bem-estar. Além disso, outra razão que leva a não acreditar que eles levavam a sério esta propaganda é que, quando se proclamou a República, de um dia para o outro, o povo português deixou de ser miserável, passou a ser um povo satisfeito com a sua situação, a gozar do maior bem-estar. Mesmo um homem como Guerra Junqueiro, que tinha sido o mais talentoso cantor das desgraças do país, foi nomeado embaixador na Suíça e, no desempenho das suas funções de embaixador, deu sempre um retrato de Portugal como um país muitíssimo próspero e feliz. Por isso, em poucos meses tinha desaparecido a ruína, a devastação do país, e o país tinha alcançado a prosperidade. Como quer que seja, quer acreditassem, quer não acreditassem, o que é certo é que este tom e estes temas explorados pela propaganda republicana tiveram consequências lógicas. E a consequência é que, se eles diziam que o país estava arruinado, estava devastado, estava explorado, invadido pelo estrangeiro, tinham de reclamar as mais enérgicas medidas para combater a cáfila de malfeitores que assassinava e desonrava a nação. Um país invadido e desonrado pede uma política enérgica, não pode pedir uma política de moderação. E por isso pedia-se a política mais dura e já se vê menos escrupulosa nas táticas de combate político.
As regras do jogo parlamentar não se aplicavam a uma situação tão excepcional como a que Portugal vivia segundo as gazetas republicanas. E por isso havia apelos constantes aos atentados, às bombas, ao recurso às armas. A criação de um grupo parlamentar republicano, com 4 deputados, veio trazer às câmaras da monarquia momentos de grande agitação e exaltação. É verdade que o parlamentarismo constitucional já tinha assistido a combates muito ásperos e a trocas de insultos violentos. A violência verbal era habitual no nosso parlamentarismo, mas até aí eram explosões de cólera e destempers verbais fruto de confrontos ocasionais que levavam os espíritos ao rubro. A entrada do republicanismo no Parlamento trouxe à nossa vida política um dado novo, que foi a exploração da violência verbal, do insulto às instituições e aos símbolos do regime, como recurso planeado e contínuo, que não dependia de humores ou de pretextos de dias bons ou maus. A violência verbal foi um primeiro passo, depois veio o desacato das instituições, o Parlamento, os tribunais, a polícia e, finalmente, o recurso à bomba e à metralha. Tudo isto justificado pelo estado calamitoso do país e pela excepcional baixeza das instituições. A tática republicana resumia-se à conhecida fórmula definida por Brito Camacho: havemos de os obrigar às violências que comprometem ou às transigências que desonram. Era uma filosofia política muito dura e traduzia o sentimento de poder que lhes davam os seus triunfos oratórios nos comícios e nas câmaras. Anos mais tarde, o mesmo Brito Camacho, no Parlamento republicano, havia de explicar melhor esta filosofia da força, da intimidação e da ação. Dizia ele, a respeito do julgamento dos revoltosos monárquicos: é indispensável que dentro da República não se repita o facto que tantas vezes se deu no regime monárquico e do qual nós tiramos o maior proveito, que foi o de se produzirem dentro dos tribunais verdadeiros comícios em que nós insultávamos a mais alta magistratura, e se nunca os nossos insultos foram além do que era verdadeiramente justo, não deixavam de desacatar então os poderes constituídos. Isso representava apenas uma abdicação do poder judicial que, como todos os outros poderes do regime, já nada valiam perante a nossa força. Nós não podemos consentir que um regime que a nação quis, ou seja, a República, seja desacatado ao abrigo de imunidades. Isto mostra o perigo de se dizer tantas vezes que nós devemos querer para os nossos adversários aquelas regalias que quisemos para nós. Mas a verdade é que se as quisermos para nós, soubemos arrancá-las não à generosidade, mas à cobardia dos poderes constituídos. Ora, eles não estão nas mesmas condições a que nós estávamos, não têm a força que nós tínhamos, por isso não se lhes pode consentir aquela liberdade que nós praticávamos. Ora bem, isto é o retrato fiel de uma filosofia que já não tem nada a ver com o jogo parlamentar, nem com regras de equidade no acesso ao poder. Isto é uma pura filosofia da força. E a monarquia constitucional não estava preparada para enfrentar este tipo de estratégia política. As suas reações institucionais eram lentas, pesadas e não só não intimidavam, como até davam forças aos inimigos do regime. Veja-se o que aconteceu no Parlamento em novembro de 1906. Num discurso a respeito do caso dos adiantamentos, o deputado Afonso Costa insultou o rei, chamou-lhe ladrão e criminoso. O presidente do Parlamento chamou-lhe a atenção, disse que não podia insultar o chefe do Estado e, em resposta, o deputado Afonso Costa repetiu os insultos, disse que não tinha insultado propriamente o chefe de Estado, que tinha criticado um crime e que o Sr. Dom Carlos não tinha praticado o crime como chefe de Estado, mas sim como pessoa. Dava-se o acaso de o criminoso, o autor daquele crime, ser exatamente o mesmo que por acaso também era chefe de Estado, mas isso já não era um assunto de que ele tivesse a culpa. Perante a insistência do deputado Afonso Costa, o Presidente do Parlamento mandou retirar-se. Como ele não se retirou e como a assistência começou a fazer comício vitoriando o Afonso Costa, foi preciso chamar os soldados para tirarem de lá Afonso Costa. Imediatamente se produziu um comício na rua, à porta do Parlamento, contra a violência do Presidente do Parlamento, contra a violência do regime monárquico. Depois desta vitória obtida no dia da sessão parlamentar,
Passados uns meses, o procurador da Croa levou o caso a tribunal. Perante o tribunal, mais uma vez se aproveitou para fazer comício, para voltar a insultar o rei. Logo ao princípio, o advogado Alexandre Braga, que também era deputado republicano, começou a insultar o rei, a dizer que ele tinha roubado os cofres públicos, que se tinha apoderado de dinheiro que não lhe pertencia, e o presidente do tribunal chamou-lhe a atenção, disse que não podia insultar o chefe de Estado em pleno tribunal. Então o advogado gritou a mordácia para os cães, despiu a toga, tirou-a para o meio do chão e imediatamente se produziu um novo comício no tribunal. Ou seja, todos os instrumentos que a monarquia tinha para fazer respeitar as instituições eram postos ao serviço desta política de violência, de confronto com as instituições. Evidentemente que esta estratégia deu ao republicanismo português uma grande força política e uma grande capacidade de marcar a agenda política, mas ao mesmo tempo subordinou todos os valores da doutrina republicana aos temas dominantes da propaganda. E por isso, aos poucos e poucos, aqueles que eram os temas tradicionais do republicanismo português foram passando para o segundo plano e até ficaram subordinados a uma posição subalterna. Por isso, quando chegou a altura de mudar o regime, a situação do Partido Republicano era esta. Era um partido pacifista, mas que ao mesmo tempo advogava os mais violentos métodos de combate político. Era um partido democrático que ao mesmo tempo não acreditava no sufrágio universal. Era um partido feminista, mas que não queria dar voto às mulheres antes delas se emanciparem da religião e da influência dos padres. Era um partido que proclamava os direitos e garantias da pessoa, mas admitia exceções no caso de pessoas que quisessem seguir a carreira religiosa, por exemplo, como aconteceu com o caso Rosa Calmon, em que o Partido Republicano apoiou a atitude dos pais da senhora, que a mantinham na situação de cárcere privado, não a deixavam sair de casa, porque ela queria entrar num convento. E então uma senhora com mais de 30 anos era mantida numa situação ilegal, numa situação de negação dos seus direitos, com o apoio ativo de toda a imprensa republicana, com a imprensa que, em coligação com os pais da senhora em causa, tentou primeiro fazê-la passar por doida. Depois, quando não conseguiu, recorreu a um subterfúgio legal, dizendo que a senhora era de nacionalidade brasileira. No Brasil ainda estava em vigor o direito romano. No direito romano, as pessoas nunca se libertavam do poder paternal e, por isso, uma pessoa de nacionalidade brasileira nunca poderia, em toda a sua vida, tomar uma atitude que fosse contra a vontade dos seus pais. Ora bem, perante esta política, qual foi a reação da monarquia a seguir ao Régime Civil? Foi uma política exatamente oposta à que o João Franco e o rei Dom Carlos tinham tentado. Foi aquilo que se chamou a política da acalmação. A política da acalmação foi definida por Ferreira do Amaral, que foi o primeiro primeiro-ministro do reinado de Dom Manuel. Foi definida num discurso da seguinte maneira: os partidos radicais crescem com a repressão e decaem quando os governos lhes dão de facto tudo quando os seus dirigentes lhe pedem de palavra. Por isso, ele advogava maior tolerância em relação ao Partido Republicano. Em consequência disto, todos os dirigentes republicanos que tinham sido presos em consequência da revolta de 28 de janeiro de 1908 foram postos em liberdade sem nenhuma pena. E claro que imediatamente começaram a lutar contra a monarquia. Esta política de acalmação que ao mesmo tempo também se podia dizer a política de caçar no terreno dos republicanos, deve dizer que não deu grande resultado. Procuraram pegar nos temas dos republicanos e, em vez de lhes tirarem os temas, deram-lhes uma certa autoridade moral, porque eles disseram que até os partidos da monarquia reconhecem que nós tínhamos razão no nosso combate contra o clericalismo. A partir daqui, o reinado de Dom Manuel foi
foi, pode-se dizer, um estender da passadeira ao Partido Republicano. O partido nunca parou de conspirar, tentou por todas as maneiras tomar o poder, e quando chegou a data do 5 de outubro de 1910, o partido, que tinha uma maioria esmagadora no Parlamento e que tinha um apoio também esmagador no Exército, não fez nada para se defender. O Exército não combateu, o corpo de elite do regime, que era o regimento de cavalaria, não entrou em combate sequer. Os oficiais mais fiéis ao regime tinham sido afastados dos regimentos. Mesmo o Paiva Coceiro demorou metade do dia a chegar até Lisboa. E no dia seguinte consumou-se o abandono do regime, quando todos os partidos do regime monárquico declararam a sua dissolução. Ou seja, o Exército não combateu no dia 5 de outubro e os partidos da monarquia também não combateram eleitoralmente, nem combateram no campo político. Resolveram abandonar o campo nesse dia. Assim se consumou o ato que tinha tido o seu ponto culminante, o seu ponto mais visível, no dia 1 de fevereiro de 1908. É esta a minha interpretação do significado político e histórico do regicídio. Agradeço a atenção com que me ouviram. Muito obrigado, Dr. Carlos Bobone, por esta magnífica exposição, que veio aqui trazer muitos elementos que seguramente não seriam conhecidos, pelo menos da maioria, e passaria a palavra ao professor Mendo de Castro Henriques. Está a funcionar? Muito boa tarde a todos os presentes, entre os quais bastantes amigos. Um agradecimento pelo convite para aqui estar, e também um agradecimento por alguns aspectos que declinou da carreira académica, mas não são esses aspectos que me fazem aqui estar. Naturalmente que a minha presença aqui, à parte de responder a um convite do meu querido amigo João Távora, é um dever de lealdade para com 8 séculos da história portuguesa, independentemente das investigações que também levámos a cabo nesta área e que falarei mais tarde, consubstanciadas, nesta obra que alguns conhecerão do dossiê regicídio. Ela poderá ficar aqui. Disse o Carlos, querido amigo de há muitos anos, já nem sei quantos, não é, Carlos? É o não dizermos, que a história do regicídio é subejamente conhecida. Ele sabe que isto não é completamente verdade. E muitas das pessoas aqui na sala fizeram leituras, investigações sobre os fatídicos acontecimentos que levaram às 5h15 aproximadamente da tarde de 1 de fevereiro de 2008 terem sido assassinados o rei e o príncipe real. Muitas pessoas sabem que esses acontecimentos ainda continuam envolvidos em sombras. Quando não conhecemos suficientemente um assunto, temos, e tem-se verificado ao longo destes 106 anos, 2 opções. Ou se faz mais investigação, de teor científico, não de teor apologético, ou se vai para o mito, para a lenda, para tentar evocar aquilo que desapareceu neste 1º de fevereiro. Nesta palestra eu vou procurar fazer um pouco das duas coisas, o mito e a ciência. As palavras, umas
poéticas, outras mais objetivas, que nós temos que encontrar para dar conta desse evento que, mais do que o assassinato ou a morte do rei, é a morte da unidade da pátria portuguesa. É isso que acontece a 1 de fevereiro. E o próprio termo monárquico, que, obviamente, para além da sua vigência política ou jurídica que caracterizava o regime da Carta Constitucional, não era o termo autêntico do povo português. Era o reino, que sempre se falou, era o rei. Toda a titulatura de inspiração espanhola do século XVI, a palavra monarquia, o fechamento da coroa, como mais tarde a substituição da palavra aclamação, que é a palavra que consta dos títulos e dos assentos de 1641, que dão origem à dinastia brigantina. Tudo isso foi substituído por várias razões, às quais voltarei: a monarquia em vez do reino, a restauração em vez da aclamação, a coroa fechada espanhola em vez da coroa aberta que Portugal levou a todos os povos do mundo. Mas, como digo, começando pelo mito. Vou ler, poderíamos, e fica o convite para ouvirem, porque a música, essa, pois não a vamos ter aqui. Vou ler um poema musicado por Zeca Afonso no tempo em que ele se lembrava das suas leituras do debate aos 17 anos. Chama-se o poema Aqui del Rei. Diz Zeca Afonso: roubam-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubam-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Sempre há quem roube quem eu desejo, e de mim mesmo todos me roubam, quem cantarei? Quem cantarei? Roubam-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubam-me a voz quando eu me calo, ou o silêncio mesmo se falo, aqui del Rei. Este poema de Zeca Afonso, musicado, e fica ao convite para todos o ouvirem nos vários registros possíveis, está pela net. Este poema mostra muito daquilo que, vindo, aliás, de quem vem, de uma área ideológica que mais tarde se tornou notória, dá o significado mais profundo do que foi o regicídio. O regicídio foi o momento em que os portugueses ficaram sem a sua unidade. Foi-lhes roubado Deus, outros acham que é o diabo, depende de que lado da barricada se está. Foi-lhes roubada a pátria e a humanidade, porque foi a ligação secular da dinastia portuguesa a todos os povos e à humanidade que ela encontrou, e o poeta fica sem ninguém para cantar. 106 anos depois, estamos na mesma situação. E a monarquia tornou-se o nome do reino no exílio. A monarquia foi a palavra que se tornou divisiva. É muito importante compreender como é que os próprios republicanos imediatamente se agarraram a essa palavra monárquica, que não era, enfim, respirava-se o reino. Ninguém andava a fazer manifestações monárquicas antes de 1908, nem 1910. Era o regime natural. Tão natural que, por exemplo, para dar também um caso extremo, quando o Dom Miguel quis levantar voluntários para o exército, não lhe chamou voluntários monárquicos, chamou-lhe, como toda a gente sabe, os voluntários realistas. Realistas, o rei, o reino de Portugal e dos Algarves, aliás, era a expressão tradicional. E de uma forma talvez pouco crítica, a palavra monárquica continua a ser usada. É um assunto que não está resolvido. Esta iniciativa é convocada pela causa real, lá está, não é a causa monárquica, a causa real percebeu isso, não é a palavra monárquica que está em causa, porque os portugueses nesse sentido não são monárquicos, nem são republicanos, são fiéis aos 8 séculos da sua história iniciada, criada pelos reis de Portugal. E por isso é isso que me traz hoje aqui a falar. Mais adiante voltarei a mais 2 conhecidos poemas e, portanto, mitos que exprimem estas realidades. Mas o outro caminho, então, quando um acontecimento não é subejamente conhecido, é tentar investigar. Em 2008, e aliás apresentado aqui nesta instituição, no Salão Nobre, eu coordenei uma equipa de historiadores, aliás, portugueses, brasileiros, especialistas
porque trata-se de um assassinato e era importante ter especialistas em armamento também, especialistas da literatura, e fizemos essa obra na altura, Dossier Regicídio, o processo desaparecido. Porque, ao contrário do que é habitual na história portuguesa, tendo o assassinato tido lugar num sábado, esse 1 de fevereiro foi um sábado, a investigação no tribunal começou às 9h30 do dia 3 de fevereiro de 1908. É a primeira entrada em que é feito um pedido para a acariação do armeiro, cujo nome ainda se vê aqui ao lado, havendo a suspeita de que ele tinha fornecido as armas, e em particular a arma com que, a carabina com que Buissa matou o rei e o príncipe real. Fora do comum na história portuguesa, mas é muito importante. Isto é, as instituições funcionaram normalmente. Ao longo da monarquia constitucional, não há particulares queixas contra a magistratura nem contra os procuradores. O que não é, por exemplo, contrasta, se quiserem fazer um contraste com a atual Terceira República, contrasta com a enorme insatisfação que existe, não só com a morosidade, como com a dualidade, pode-se dizer, de critérios da nossa justiça hoje em dia. A justiça, como era habitual, estava entregue, neste caso, a investigação, a um juízo de instrução criminal. E o que nós verificámos na nossa investigação é que os acontecimentos que precederam, e que já foram aqui aludidos, que precederam o 1 de fevereiro e que começam no verão de 1907, começam um pouco antes, aliás, no segundo governo João Franco, quando se afastam os ministros moderados e João Franco fica só com o seu núcleo duro. Esse núcleo duro vai perdendo apoios no país, a começar pelo antigo juiz de instrução criminal, a começar por outros ministros, como Magalhães, o filho de José Estevão de Magalhães, mais tarde ministro da Monarquia do Norte e uma das grandes figuras literárias e políticas desse período. Essa perda de apoios levou ao endurecimento, como digo, do governo de João Franco. Levou também, curiosamente, à perda, esse endurecimento leva à perda dos seus contactos com a rede de informadores que eles possuem. Neste livro vêm os documentos e para nós, para mim, sobretudo, foi mais cómodo, talvez, porque os arquivos João Franco estão no andar por cima do meu gabinete na Católica, portanto era mais fácil para mim deslocar-me aos arquivos João Franco e ver os documentos, mas outros documentos que me foram oferecidos, aliás por pessoas, outros que tivemos ocasiões de consultar, na verdade há cerca de 500 ou 600 documentos que passaram pelas nossas mãos. Poderão ver na net uma reportagem do Portugal Diário que explica como é que isso foi feito, do então, jornal online, enfim, ligado à TVI, que tem uma reportagem sobre o dossiê regicídio, mas o certo é que toda essa documentação que foi tratada mostra o tal lado conhecido do regicídio, que se compreende devido a que as várias forças políticas, sentindo o endurecimento do governo João Franco, criaram duas táticas. Uma, encabeçada pelo futuro Presidente da República, Bernardino Machado, aconselhava a moderação e, enfim, os tempos se iriam de encarregar de levar a uma evolução do regime. A outra, encabeçada por Afonso Costa e António José de Almeida, do Partido Republicano, consideravam que o tempo já estava maduro para uma revolução, sendo que a partir daqui, e essa é que é a parte sombria,
o novelo de entidades que operavam no campo republicano não estavam completamente integrados. Faz parte das lendas habitualmente servidas a propósito do 1 de Fevereiro, do que 1 de Fevereiro, por exemplo, foi obra da maçonaria, concretamente do Grande Oriente Lusitano. Ocorre em Portugal com esta designação, pelo menos desde 1803, e, aliás, promotor do primeiro pronunciamento militar português, da primeira entrada dos militares portugueses para tentar provocar uma sublevação política, através das movimentações dos aristocratas, isto é que é preciso perceber, curiosamente, aquilo a que o Marquês da Lorna e Gomes Freire, isso está descrito, chamavam a maçonaria cor-de-rosa, não façam inuendos relativamente à atual utilização da designação cor-de-rosa, isso consta de documentos, enfim, uma vez que os grandes maçons nessa altura eram o Marquês da Lorna, Gomes Freire de Andrade, e, como digo, promoveram o primeiro pronunciamento militar português, os chamados motins de Campo de Ourique, em 1806, para tentar substituir Dom João VI, colocar a sua rainha consorte, Carlota Joaquina, aliar ou alinhar Portugal com a política espanhola, etc. São outros tempos. Mas, em 1907, o grão-mestre Magalhães Lima não era pela violência. Ele nunca esteve associado. O que não quer dizer que algumas lojas maçónicas não fossem. Portanto, é isto que é preciso discriminar. E, concretamente, foi António José de Almeida, sabemos isso pelos documentos, embora tenha passado à história com a sua figura de tribuno, até pacifista, o tal homem que foi ao Brasil dizer venha ao Brasil agradecer ter-se tornado independente, portanto, uma figura simpática, aparentemente, mas é ele que é encarregado de estabelecer os contactos, também membro do Grande Oriente, mas com o Partido Republicano e também, sobretudo, com a Carbonária Portuguesa. Contudo, Portugal é um país estranho. Os maçons desprezavam os carbonários. Há aqui um problema de classe. Os bons primos, como os carbonários se chamavam a si próprios, organizados em rachadores, enfim, há todo um conjunto de metáforas que vem da sua origem carbonária e das suas cores verdes rubras, copiadas da carbonária italiana, cores que permanecem na bandeira de Itália, à qual se juntou o branco quando o regime italiano fez a anexação dos Estados Pontifícios, que têm como sua cor o branco, como todos sabem, daí a bandeira italiana, verde, branco, rubra, e essas cores, depois de muita discussão e de um concurso que também tem a sua importância, que foi cortado a meio, quer dizer, também acontece muito em Portugal, houve um concurso, como todos sabem, para criar a bandeira da República após 1910, mas o concurso depois, há dezenas de propostas de bandeiras, mas depois o concurso foi cortado por Afonso Costa, Ministro da Justiça. Isso não pode ser, faixa a bandeira verde-rubra, e encomendou a Columbano que fizesse, Bordal Pinheiro que fizesse o desenho final. Mas estávamos nesse período que antecede 1 de Fevereiro, em que o endurecimento do governo de João Franco, a perda dos seus elementos moderados, que faziam a ponte com várias regiões do país e com várias entidades, nomeadamente com os sindicatos, mais tarde está descrito nas memórias de Lobo de Vasconcelos, ajudante de campo do rei Dom Manuel II, como é que Dom Manuel II vai retomar as negociações com as forças sindicalistas para tentar recuperar o que já vinha do tempo do pai, através de João Franco e dos seus antecessores. O certo é que esse endurecimento do governo de João Franco e as duas táticas em simultâneo usadas pelo Partido Republicano vão então propiciar as crises que se vão agudizar, as crises bombistas, por exemplo, a partir do verão de 1907, começam a rebentar bombas em Lisboa. Deve-se dizer que muitas rebentavam por ineficácia dos próprios criadores, não é? É assim, por exemplo, que não só há alguns mortos, como Aquilino Ribeiro, isso é conhecido, é identificado como um dos participantes nesses rebentamentos bombistas,
e o célebre fotógrafo, olha-me o nome, ele tem um nome em Lisboa, de uma rua, o Benoliel, é o fotógrafo, é o espião da história, estava lá para fixar o momento em que Aquilino Ribeiro é preso, não é? E depois estará na prisão durante 3 ou 4 meses. Embora as prisões dessa época e do regime monárquico, nós conhecemos peças muito engraçadas de Afonso Costa, que estava preso ali no quartel do Carmo, em que diz: hoje o jantar que veio do Tavares não estava tão bom, esqueceram-se de pôr o molho. Eram prisões realmente, pronto, estavam guardados com recato, mas com as benesses habituais. O Exército das Sombras, que era a Carbonária, formado essencialmente por um dos homens que se distinguirá e que é muito importante conhecer as memórias dele. Ele morreu com o retrato de Dom Manuel II à cabeceira e perderam-se os seus papéis, infelizmente. Mostra que era um serralheiro e, portanto, eram aptidões, havia muitos operários, havia pequenos comerciantes, havia estudantes e outras pessoas, digamos, como diz o Fernando Pessoa, a fauna do fundo do mar da vida, pessoas sem profissão, que não tinham muito que fazer e que se agregavam por idealismo aos carbonários. E durante os meses de outubro, novembro e dezembro, estas forças estabelecem contactos com movimentos, digamos, insurrecionais catalães, franceses, italianos. Sabemos que, através dos diários e dos livros de António de Albuquerque, morgado de Viseu, aliás, descendente ainda do grande Afonso de Albuquerque, mas um descendente muito invertido do grande Afonso de Albuquerque, e que participou ativamente, financiando a conspiração carbonária, que mais tarde se exilou para Valência. Sabemos, através dele, como é que estavam presentes elementos internacionais em contacto com os carbonários portugueses, o que não significa que o seu peso fosse muito grande. Enfim, são aspectos que estão aqui tudo documentados. Nós estamos a falar do achamos que. Há documentos sobre isso. Também há documentos da informação da Embaixada Portuguesa em Paris, que enviavam para cá, e, portanto, esses documentos estão aqui reproduzidos. Ora, muitas vezes, os serviços de informação não são ciência do 2 mais 2 são 4, são informações. Naturalmente que é preciso ter a triagem e a interpretação. Estes elementos confluem, como já foi dito pelo Carlos, confluem, então, na revolta de 28 de janeiro de 1908, conhecida por um nome um bocado ridículo, a revolta do elevador, porque existia um elevador que ligava a praça do município ao que é hoje, no fundo, o que foi a Universidade Livre, que era também o antigo Hotel Bragança, essa zona. E Afonso Costa e os seus pares refugiaram-se nesse elevador, porque quando a revolta começou a correr mal, e foi lá que foram capturados pela Guarda Municipal, como então se chamava, PNR, digamos assim. São capturados no dia 28 de janeiro, e aqui é que os acontecimentos se tornam obscuros. Aqui é que não há certeza de quem é que deu as últimas ordens. Aqui é que muitos dos presentes da sala já devem ter lido, e nós também lemos. O que nós fizemos foi, de facto, a tentativa de reconstituir o dossiê, como faz um juiz que, posto perante um dossiê sonegado, tem que ir buscar à procura de provas, e o conjunto de evidências apontam para que os grupos carbonários, perante a prisão dos chefes do Partido Republicano e de Afonso Costa, em particular, e de António José de Almeida, perante a inacção da linha moderada de Bernardino Machado, entraram como quem autogestão. E isto é que torna difícil reconstituir todas as linhas finais do regicídio. Porque, muito possivelmente, não houve um comando de cima que disse, agora atuem. São estas células, digamos assim, que entram em autogestão e que nós conhecemos algumas, conhecemos até porque lemos
as memórias dos anarquistas arrependidos, e eles contam em 40, 80 páginas, eles estão descritos aqui, há um apêndice que mostra todos os participantes. Eles descrevem como é que precisamente o desaparecimento do juiz de instrução, que durante 20 anos tinha assegurado, aqui ainda está, que é o juiz que está a operar, por exemplo, no 31 de janeiro, que se comemora agora, não é? Devem ter reparado que os sargentos fizeram, hoje é 1 de fevereiro, portanto, ontem os sargentos, a Associação de Sargentos, fez uma manifestação no Porto, tendo que a classe dos sargentos, informações preocupantes, aliás, a classe dos sargentos estará ao lado do povo português se houver uma revolução. Embora hoje em dia há tanto discurso que faz lembrar um bocadinho a cábula do Ricardo Araújo Pereira, quando diz, eles falam, mas depois não há propriamente nada que se siga às falas e aos discursos em que nós portugueses somos pródigos, sem depois nos inscrevermos, sem passarmos à ação consequente. Fechado o parênteses do que foi, portanto, essa presença do juiz de instrução Veiga, é assim que ele é conhecido, que se demite em outubro de 1808, e que durante 20 anos era o homem que tinha as chaves de tudo o que era a informação policial. Ele é que sabia quem era quem, porque 20 anos no mesmo posto de juiz de instrução criminal tinha aquilo que tem os nossos ministros da administração interna, quando saem para fora com os fecheiros dos X, e depois alguns vão para empresas com esses, não sei se levam os fecheiros ou não, mas enfim, é conhecido essa prerrogativa de quem está à frente dos segredos de informação de um país. E, portanto, este sistema é decapitado em outubro de 1908. João Franco fica sem sistema de informações. Isto vai ser decisivo para o 1 de fevereiro. Do ponto de vista das elites lisboetas, estamos numa fase em que, ao contrário do que é agora, nessa altura, Portugal era Lisboa e o resto era paisagem. Aliás, o 5 de outubro é isso mesmo. A República é declarada em Lisboa e, como diz a frase conhecida, é transmitida por telégrafo ao resto do país. E, como disse também com muita ironia um cronista da época, e ela Dom Manuel II, aliás, ao fim de várias décadas de esforços, os monárquicos portugueses finalmente conseguiram que a República fosse aclamada. Porque, obviamente, que é o divisionismo dos dirigentes monárquicos, isso é evidente, que leva às condições políticas que um partido que nas últimas eleições livres e legais de agosto de 1910 tinha tido 7% dos votos eleitorais, fizesse a revolta e a revolução que não foi resistida, vitoriosa de 5 de outubro, enfim, contra a vontade até eleitoral, democrática, diríamos nós em termos atuais, da esmagadora maioria do povo português. Um governo sem sistema de informações. Elites políticas que achavam que era natural a existência do rei, que não a punham em causa, sendo que os raros casos, por exemplo, José de Alpuim, que vai ter um papel destacado em tudo isto, porque ele faz parte do chamado grupo dos dissidentes, dos progressistas dissidentes, por meras questões de manobra eleitoral, atacam João Franco e, como o rei apoia João Franco, então atacam o rei também. José de Alpuim, que será feito após a morte portanto, o homem que era o inimigo pessoal do rei Dom Carlos, após a sua morte é feito procurador-geral da coroa. E agora reparem como é que Portugal funciona. Passa 1910, depois há um período de luto, assim 4, 5 meses, e em março de 1911, o mesmo José de Alpuim é feito vice-procurador da República. Dá jeito. O homem que era o procurador-geral da coroa, naturalmente, tinha todos os elementos, passou para vice, é um dos chamados adesivos, um dos elementos que aderem à nova República. O caso de José de Alpuim podia ser multiplicado por outros. Teixeira de Amaral tinha outros interesses, foi para os caminhos de ferro. O Ferreira de Amaral. Não, Teixeira, enganei. Teixeira de Sousa, era isso que eu queria dizer. Ferreira de Amaral é outro processo.
Teixeira de Sousa tinha outros interesses, foi para os caminhos de ferro, enfim, posto que, aliás, isso era a clique de Afonso Costa, que era o providenciador de empregos em Paris. Um bocadinho como se vai para Bruxelas ou para a Goldman Sachs hoje em dia, ou para outros postos internacionais. Na altura eram os postos de Paris e era a clique de Afonso Costa que assegurava essa colocação de figuras gradas, neste caso, que diriam à República. Portanto, são elites que estão a trair 8 séculos de história da portuguesa. A morte do rei nisto até é o menos importante. Dom Carlos, muito provavelmente, morreria dentro de 2 anos, por causa de cirrose. Sabemos isso pelos documentos de Tomás de Melbrenner, médico da corte. A obesidade, cada vez mais pronunciada que ele ostentava, era o sinal dessa doença que o minava e que, enfim, pois, com certeza poderia viver mais 20 anos. A vida é misteriosa. Mas, segundo o diagnóstico médico mais provável, se não tivesse sido assassinado no 1 de fevereiro, morreria 1 ano e meio, ou 2 anos depois, viria Dom Manuel II. Bom, talvez viesse Dom Luís Filipe, aí é que está o problema. Talvez tenha sido até mais grave a morte de Dom Luís Filipe do que a morte de Dom Carlos. Mas se viesse Dom Manuel II, ou de qualquer modo um príncipe fragilizado à partida, como não podia deixar de ser, possivelmente as mesmas forças das elites portuguesas que já estavam minadas e que não estavam fiéis aos tais 8 séculos de história nesse momento, infiéis mesmo aos ideais que tinham instalado o regime liberal e libertador em Portugal, essas elites nessa altura, sem essa alma, enfim, deixariam possivelmente proclamar a República, embora noutras circunstâncias. E isto leva-me a um segundo momento de mito e de um poema, e vão achar estranho o poema e a canção que eu vou evocar. Eu também achei, mas como conheço isto não há muito tempo, mas conheço, vão achar muito curioso. Eu vou evocar os Rolling Stones e numa música muito conhecida deles, chamado Sympathy for the Devil, tornou-se famosa. Vão ver essa música e vejam essa letra. Há legendas em português, porque é claro que o Mick Jagger a falar não é fácil de perceber à primeira, nem ele está interessado em que seja muito fácil. E ele diz a certa altura, aliás, o tom da música é este: espero que você adivinhe, ou que tu adivinhes o meu nome. Era eu que estava presente quando crucificaram Jesus Cristo. Isto é Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Era eu que estava presente quando crucificaram Jesus Cristo. Era eu que estava em São Petersburgo, na hora da mudança. Fui eu que matei o czar e os seus ministros. E foi Anastácia. E ouvi a Anastácia a gritar em vão. Eu assisti com alegria ao destruir do que os reis e rainhas lutaram durante séculos, pelos deuses que criaram. Permiti-me que me apresente. Eu sou um homem de riquezas e de bom gosto. Este homem é o Diabo à Solta. Quem escreveu isto, quem cantou isto, uma música internacionalmente conhecida, é Mick Jagger, dos Rolling Stones. A nossa Anastácia chamava-se Amélia. Gritou, chorou em vão. Estou à história, a sua figura nobre como aquela que, nessa hora de luto, procurou envolver o filho em carinho, e tudo fez, talvez até contra alguns interesses políticos, haja em vista o modo como decorreu o 3 e o 4 de outubro. Mas essa homenagem de uma grande mãe, de uma grande senhora, é-lhe devida, mas gritou em vão, porque o regime se perdeu. Chama-se aqui rei, chama-se príncipe real, e esses todos os conhecemos e celebramos hoje mais uma vez. O Diabo à Solta é que não é fácil de conhecer. Aliás, depois, se quiserem ver a letra, ele continua, diz o Mick Jagger, o meu modo de operar é enigmático, nunca me encontrarão. Pronto, depois entra, é uma letra, é uma canção, é um mito. Mas porquê é que ele terá escrito isto? Dá que pensar. O certo é que o assassinato do rei e do príncipe real quebra a unidade da pátria portuguesa. Não é a monarquia que morre porque não havia nesse sentido, à parte, lá está o título,
política ou constitucional, monarquia política ou jurídica, monarquia constitucional, o reino era aquilo que se respirava. Os portugueses eram naturalmente carlistas, se quiserem, ou manuelistas, não é? Todas as viagens que Dom Manuel faz pelo país são viagens de grande sucesso popular. Os estudantes, há manifestações de massa dos estudantes que vêm a Lisboa apoiar. O exército faz manifestações de massa quando das comemorações do Bussaco, em 28 de setembro. Faltava uma semana para a Revolução. E o Dom Manuel tem o comentário para os seus próximos de que ganhámos o regime. Isto está a controlar. Uma semana depois era a Revolução. O exército, a oficialidade estava do seu lado. E não era só o que se chama a Brigada do Reumático. Eram todos os oficiais, que depois estarão caladinhos e quietos, que nem, não sei, eucaliptos, talvez seja a melhor árvore, quando chegar o 3, o 4 e o 5 de outubro. As honrosas exceções, conhecidas, Paiva Conceito, poucos outros. O facto de ter desaparecido Dom Carlos, o facto de ter desaparecido a unidade, aquele que fossem os seus contemporâneos mais críticos ou menos críticos, Dom Carlos, curiosamente, era essencialmente considerado como alguém que estava distante da vida política. Esse distanciamento, aliás, tinha sido criado pelo seu pai, Dom Luís, autor exímio das artes, refugiava muito ali na ajuda, tocando música, lendo e traduzindo Shakespeare, um espírito privilegiado, mas política, isso Dom Luís não se lhe conhece uma única iniciativa política. Política era a sua mulher, a rainha Dona Maria Pia, que trouxe a marca dos Saboia para a vida política portuguesa e continuou a lutar por ela. E Dom Carlos recebe esta herança do pai. Não, política não é com os reis, nós só assinamos. Simplesmente Dom Carlos é aclamado e coroado em finais de 89, em dezembro, e tem o ultimato à porta logo a seguir. Portanto, querendo ou não querendo, teve que se envolver na política. Procurou sempre ser, e era respeitado como tal, até porque também era enfim, tinha a sua, obviamente, também um espírito superior na sua realização científica, cultural, artística, e também procurando fazer e conseguindo fazer tudo o que podia no campo diplomático, e isso é conhecido, está completamente descrito, identificado, como é que ele projetou Portugal na União Europeia da altura, ponhamos assim a questão, que era no fundo uma união procurada entre as várias famílias reais que aproximavam os povos. Ora, o desaparecimento, portanto, desta figura que continuava a ser a unidade mais estimada ou menos estimada, mais distante ou menos distante, e por isso é que estranharam a sua intervenção com João Franco, isto é, ela contrasta com 40 ou 50 anos de reserva do rei perante a ação política e de repente o rei está a intervir completamente. O momento marcante é a entrevista de 11 de outubro de 1907 ao jornal francês Le Temps. O cronista do tempo vem a Lisboa e Dom Carlos explica-lhe porque é que tem que intervir. Tem que intervir porque, enfim, diz ele, por outras palavras, porque Portugal é um país muito difícil. Como ele diz, isto é aí é usada a expressão, isto é uma monarquia sem monárquicos. Concretamente, nas classes dirigentes. Tinham perdido esse fogo e essa alma que tinha criado a monarquia constitucional e, enfim, estavam a gerir as suas carreiras. E o que acontece, há grandes semelhanças nesse aspecto, há muitas diferenças, as diferenças são muito maiores, mas uma diferença que, aliás, tem a ver com os procedimentos das classes políticas, é as classes políticas que estão mais interessadas em gerir carreiras pessoais do que servir o país e, portanto, tudo é sacrificado aos interesses pessoais dos secretários-gerais, dos dirigentes partidários, ou até dos pequenos dirigentes, não é? Bom, e foi isso também que aconteceu nessa fase final do regime monárquico constitucional. E é nestas circunstâncias, então, que os juízes têm que fazer, durante 2 anos, a partir do dia 3 de fevereiro de 1908, está registado, até
ao dia 15 de outubro de 1910, vai decorrer, e já explico porque é que esta outra data é importante, vai decorrer o processo do regicídio. Teve vários juízes, eu agora... Bem, eu nem tinha o meu livro em casa, tive que pedir ao João que trouxesse, porque já não vejo isto há muito tempo. Mas, enfim, vai haver vários juízes, não interessa aqui recordar o nome de todos, mas o mais marcante foi o que é nomeado, a algures no princípio de 1909, o juiz António Emílio de Almeida Azevedo. Faleceu ainda há uns anos, eu falei com o neto dele, pode ser que alguns presentes na sala ainda conheçam, que era o almirante Sacchetti, alguns conhecer, António, que também era António Emílio Sacchetti de Almeida Azevedo, curiosamente. O juiz Almeida Azevedo, que ele, aliás, vai ser um fiel seguidor do Dom Manuel II, é uma das pessoas que está presentes para negociar o Pacto de Dover, foi sempre, é ele que tem a missão de organizar o processo do regicídio. Não é fácil. Não é fácil porque nós, portugueses, não somos fáceis. E, portanto, e por outro lado, era uma polícia e meios de muitos brandos costumes. Tão ou mais brandos que agora. Não há um único exemplo sequer de tortura. Quando eles encontram um culpado, é quase como se dissesse: Vossa Excelência, que é arguido, faz o favor, solicitamos o favor de prestar algumas declarações que nos poderão eventualmente ajudar a indiciar. Não há, é tudo muito brando. E eles levam 2 anos a puxar o fio da Carbonária. Luz de Almeida, principal dirigente carbonário, só é identificado em agosto de 1910. Bem, e com certeza é identificado, mas antes é avisado e foge para Vigo. Quando se dá a Revolução de 5 de Outubro, ele está em Vigo. Era só passar o Rio Minho. Levaram 2 anos até chegar à cúpula da Carbonária. Isto é um ponto muito importante, porquê? Porque, como mostra o assassinato do dia 1 de fevereiro, a Carbonária funcionava por pequenos grupos de 5 indivíduos, com a tal estrutura dos cavadores, rachadores, enfim, uma estrutura em pirâmide, mas em que, como acontece nestas estruturas, quem está em baixo só conhece o seu superior imediato, não conhece mais para cima da estrutura. E dada a estrutura classista da Carbonária, operários, estudantes, pessoas sem profissão, eles também não tinham meios, por assim dizer, sociais para saber ou para investigar mais. Estavam enclausurados no seu pequeno grupo. Quando eles se reuniram na Quinta doChé, que fica mais ou menos onde agora é EPAL, ali na zona da Expo, não é? Estão ali umas instalações da EPAL, chamava-se a Quinta doChé, terá sido uma reunião importante, mas obviamente não. Era bom que fizessem uma ata do que é que lá disseram, não há ata, mas sem dúvida que houve essa reunião, que é uma das reuniões decisivas de 29 para 30 de janeiro, quando recebem as armas e o Buissa, que era um indivíduo, um sargento, que tinha sido expulso, é bom perceber isso, do exército português, por violências cometidas sobre camaradas e sobre oficiais, tinha espancado soldados e tinha feito desacatos com oficiais, e portanto foi expulso, e por isso é que andava por aí, lá está, fazia parte dos indivíduos, sem profissão, dava umas explicações, os sargentos, tinha sido uma criação do exército português, a alfabetização tinha sido trazida através do exército, o exército português sempre fez isso, campanhas de alfabetização, portanto, era um indivíduo culto, sem dúvida, nesse aspecto, vivia de explicações, tal como o seu colega, o Costa, era também uma pessoa que vivia de expedientes, de traduções, de edições de livros naquela linha que disse o Carlos, de livros de escárnio e mal dizer, de segunda categoria, romances. A Filha do Jardineiro, por exemplo, A Filha do Jardineiro. Bem, eu nunca li A Filha do Jardineiro, era o que faltava, mas é um romance escandaloso, vi a capa, sim, vi 2 ou 3 páginas, um romance escandaloso contra Dom Carlos e a Rainha Dona Amélia, enfim, era literatura de cordel, era um bocadinho, como é que se chama o programa da televisão, o do Casa dos Segredos, pronto, era a Casa dos Segredos. Só que a Casa dos Segredos está democratizada e à altura era a Casa dos Segredos só para a corte, digamos assim. Não tem interesse nenhum. Mas era isso que o Costa vivia de expedientes, de traduções, de
coisas deste género, literatura de cordel, e portanto são estes indivíduos que se organizam, falam uns com os outros, de uma lealdade extrema e de uma dedicação, isso aí ninguém lhes tira, uma extraordinária dedicação, um idealismo, pode-se dizer, a palavra sem pejo nenhum, um enorme idealismo à sua causa, dispostos a morrer, e esse é que é um dos pontos obscuros do regicídio. Dispostos a morrer, mas mortos por quem? O nosso especialista de armas, um grande, o Jaime Regalado, licenciado em Física e com vários cursos internacionais nesta área, trabalhou com a Polícia Judiciária naquilo que é conhecido, porque são as autópsias dos cadáveres que foram feitas logo a seguir ao 1 de fevereiro, que foram feitas nos termos da lei pelos médicos legistas. E no corpo do Buissa, que se sabe que foi o executor, foram os tiros da carabina de Buissa que mataram Dom Carlos e os tiros da sua carabina que mataram o Príncipe Real, houve mais gente a dar tiros de pistola, mas esses não acertaram, quer dizer, não mataram, nem acertaram em nada especial. Alguns acertaram, podem ver isso no nosso documentário da primeira página, alguns acertaram na 13ª coluna, porque a carruagem estava a passar, a pontaria foi demasiado alta, portanto os tiros foram bater na coluna. Ainda estão lá os impactos da bala, há 4 anos estavam, agora foram um bocadinho tapados com cimento, mas ainda se vêem. Então os impactos das balas, eventualmente disparadas ou pelo Costa, ou pelo outro elemento, que agora me falha ou não, basta, eu não vejo isto há muito tempo, e que tem umas memórias que são importantíssimas, sem elas não se percebe nada do que aconteceu, José Nunes, o anarquista intervencionista José Nunes, que é absolutamente indispensável para saber o que se passou, autor da bomba explosiva. Isto tudo era posto nos jornais. A bomba explosiva era o título do seu livro, porque eles depois vieram dizer, então nós é que fizemos isto tudo e não há nada para ninguém, então nós fizemos o regicídio e agora só os outros é que... Portanto, são documentos de reclamação, chega a ser preso, aliás, pela República. O certo é que entre balas que acertam e balas que não acertam, o que as autópsias revelam é muito claro. É que as marcas da única bala que estão no corpo do Buissa têm um calibre de 5.6 que não é das armas regulamentares da polícia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer aquilo que os realizadores do David e Golias, o Fernando Vendrell e o outro, puseram naquele documentário que saiu, o Rei, na televisão, o Rei, como é que se chama? O Rei Dias do Rei, penso que é assim, 3 episódios na televisão. Eles foram buscar aqui de que, como é muito típico o assassinato de John Kennedy, em que foi o Lee Oswald que disparou e depois foi lá o senhor Jack Ruby disparar sobre o Lee Oswald e depois o Jack Ruby também desapareceu, sabe-se lá quem é. Enfim, em princípio tem a ver com a máfia de Chicago, a Marilyn Monroe pelo meio. Há várias teorias sobre quem é que terá morto John Kennedy, mas não há aquela certeza absoluta do que é que aconteceu naqueles dias. A análise balística, portanto, prova que, muito provavelmente, Buissa foi morto por um elemento do seu grupo. Aliás, eles sabiam, eles todos fizeram um testamento 2 dias antes, dizendo que estamos prontos a morrer pela nossa causa. Todos eles testaram, deixando, aliás, em termos ternurentos e que se tem que estimar, eram pessoas com sentimentos, o problema tinham uns sentimentos um pouco pervertidos e tinham outros sentimentos normais, digamos assim, mas deixaram as suas filhas, recomendando uns aos outros. Aquilino Ribeiro era o padrinho de Costa, isso também é conhecido, Manuel Costa, e, portanto, as evidências apontam de que ele foi morto pelo grupo de retirada e depois o filme exagera porque diz que foi Aquilino Ribeiro que matou. Nós não dizemos isso. Como sabem, há 3 ou 4 anos eu, durante 2 ou 3 dias, tive uma grande notoriedade na televisão porque fui dizer que Aquilino Ribeiro não devia ir para o Panteão Nacional, não é? Vem na primeira página, de notícias, vem das televisões. Sim, eu acho que não. Como disse a poetisa Sofia de Melbreiner, não se pode dar prémios Nobel a regicidas, quando em 1960
houve uma comissão de pessoas em Portugal que indicaram o nome da Klein, pelo seu relevo nas letras portuguesas, para receber o Prémio Nobel. E terá tido essa expressão, enfim, que nos foi transmitida por pessoas que a conhecem bem. O ser regicida não significa que esteve a disparar contra, concretamente, nesse dia, nós não sabemos onde é que ele estava, é um dos mistérios do dia 1 de fevereiro, porque ele estava escondido numa casa aqui ao pé da livraria Ferran, era muito fácil ter ido para o percurso previsto da carruagem real, que era sempre o mesmo, que desembarcava ali na estação do Sul e Sueste, os reis vinham do Alentejo, o comboio, tomavam o barco, entravam na antiga estação do Sul e Sueste, faziam o Terreiro do Paço e depois seguiam até às necessidades, enfim, pelo percurso que ainda hoje em dia, as calçadas, enfim, até à Pampulha, necessidades, por aí fora. Ao longo desse percurso nós sabemos que havia vários grupos, havia um ou dois grupos no Terreiro de Passos, havia um no Corpo Santo e havia outro na Pampulha. Se um falhasse, o outro interviria. Por isso é que sabem os nomes de cerca de 17 ou 18, e eles estão aqui descritos, indivíduos improváveis, farmacêuticos. Os farmacêuticos eram muito importantes nisto. Os serralheiros também eram importantes por causa das armas. E, enfim, umas histórias mais grotescas, outras mais trágicas, de como é que eles se davam entre eles. E esta teia de indivíduos organizados em células ou tocas, como eles também diziam, dos tais rachadores e cavadores da carbonária, separados uns dos outros, leva muito tempo a deslindar. E só se deslinda porque eles se vão matando uns aos outros. Há 3 ou 4 mortos da carbonária, mortos entre si, por exemplo, na Boca do Inferno, os chamados assassinatos da Boca do Inferno, os assassinatos da estação de Porto Alegre, são coisas, os assassinatos num hospital quando ele estava doente, são coisas que são pontas soltas, que ninguém sabe o que quer dizer, mas o juiz de instrução, Almeida Azevedo, vai juntando as pontas soltas e, em princípio de 1910, consegue enviar, enfim, ele enviou vários relatórios, e um dos relatórios que ele envia ao então Primeiro-Ministro, agora não sei quem será nessa altura, no início de 10, é um dos homens do Partido Liberal, não interessa, envia ao Presidente do Conselho de Ministros, como então se chamava, a dizer, só há uma maneira de sabermos tudo, é mandarmos uma pessoa nossa a Paris, onde se encontra o Aquilino, porque o Aquilino sabe tudo. O Aquilino já tinha, dentro da brandura dos nossos costumes, já tinha ido para Paris. Em Paris foi acolhido pelos círculos, digamos, dos revolucionários. Por exemplo, conhecem-se os comentários de Lenin ao assassinato do dia 1 de fevereiro. Lenin escreveu, está escrito nos jornais parisienses. E escreveu uma coisa, está aqui descrito, a frase dele, uma coisa deste género. Aqueles portugueses não fizeram a obra toda. Foi o rei, foi o príncipe, e o governo. Ficou tudo na mesma. E a revolução? Como é que é? Só fizeram metade. É o comentário, enfim, cruel, radical, como se pode esperar de um bolchevique como Lenin, aos acontecimentos do 1º de fevereiro. A Klein estava dentro destes círculos internacionais. Não quer dizer, vamos lá ver, não vamos entrar na teoria da conspiração, que eles estavam todos a falar com os outros, mas isto é combinar atos de terrorismo. O que acontece é que, como o melhor expositor disso, aqui no livro, é o nosso professor Luís Alberto Muniz Bandeira, chama a atenção que na semana passada a Academia Brasileira de Letras propôs Muniz Bandeira para Prémio Nobel da Literatura, por causa da sua obra, tal como Churchill também recebeu o Prémio Nobel de Literatura. Não é necessário ser um escritor de ficção, pode ser um escritor, no caso de Churchill, pela sua obra historiográfica. Nós conhecemos bem o Luís Bandeira, ele já esteve aqui, está aqui o João Palmeira, ele é nosso colega do Instituto da Democracia Portuguesa, faz parte do nosso Conselho de Curadores, e portanto foi um historiador que faz aqui quantos reis, primeiros-ministros, presidentes é que foram assassinados entre 1850 e 10. É uma lista muito longa, mais de uma centena. É a época que Albert Camus, num livro célebre,
o famoso escritor e filósofo francês, chamou o homem revoltado. A época em que se considerava que para mudar uma sociedade bastava abater o número 1. Bem, pelo menos isso mudou. Agora, se abatêssemos o nosso número 1, não fazia muita diferença, porque eles são muito irrelevantes. Mas na altura era assim que era considerado. Abater o número 1 era, de facto, a queda da sociedade. Camus faz a exalteração desta atitude porque, de facto, abatia-se o número 1 e, mesmo assim, a sociedade não mudava. Ou as revoluções totalitárias, as revoluções comunistas e nazis, essas é que abativeram não só o número 1, mas as cadeias inteiras de comando, e aí mudaram a sociedade à força. Também que Camus queria dizer, uns estão a disparar tiros para o número 1, fica tudo na mesma, os outros são os totalitários, e esses... E, portanto, este assassinato de Dom Carlos e do Príncipe Real enquadra-se em 60 anos, e o exemplo ainda mais célebre de todos, evidentemente, é o assassinato do arquiduque Francisco Fernando, que origina, finalmente, a carnificina geral de toda a Europa, depois de 60 anos a matar os número 1s. Tanto mataram o número 1s que acabou na Guerra Civil Europeia. É preciso percebermos, nós que agora estamos em fase de alguma crise da União Europeia, que por trás da construção da União Europeia está o dizer não a estas guerras civis, a estas guerras europeias de séculos, não é? De que o assassinato de Francisco Fernando é um caso típico que desencadeia essa catástrofe, que agora estamos a fazer o centenário, aliás, é o centenário neste ano. E, portanto, este assassinato feito por grupos carbonários ligados, através de António José de Almeida, a alguns setores do Partido Republicano, ligados a algumas lojas maçónicas, mas não por mando isso é conhecido, a posição de Magalhães Lima, não por mando, não há aqui um comando centralizado, levou muito tempo a deslindar, mas foi deslindado. Pacientemente, António Emílio de Almeida Azevedo foi coligindo documento atrás de documento, interrogação atrás de interrogação. Teve muita ajuda, é outro dos heróis do dossiê regicídio, do seu escrivão, Abílio Magro. O nome hoje em dia não quer dizer nada. Ele escreveu na altura um livro chamado A Carabina do Buíça, onde expõe, Abílio Magro, todas as suas, investigações, tudo o que ele conseguiu fazer e sem ele não se compreende. E esta é uma história que aqui também é descrita dos paladinos, o Conde de Arnoso, pois são conhecidos como é que ele não se calou no Parlamento, que ele considerava não se calou enquanto não fosse feita a investigação, enquanto não se soubesse a verdade. É um verdadeiro paladino contra o regicídio. O jornalista Álvaro Pinheiro Chagas, o diretor... porque é que acham que o Correio da Manhã se chama Correio da Manhã? Porque foi precisamente Álvaro Correio Chagas que fundou o Correio da Manhã. Aliás, tinha sido o seu pai, Manuel Pinheiro Chagas, tinha fundado a primeira série do Correio da Manhã e que foi refundado em março de 1910 para deitar abaixo os ídolos republicanos. É a segunda série do Correio da Manhã. Pronto. A terceira série começa a 27 de outubro de 1910, chegando a tiragem a atingir 12.000 exemplares. Tinha como endereço telegráfico, na altura que não havia internet, o endereço telegráfico era a palavra Talaça. E um grupo de jornalistas convictos, e dizia o Álvaro Pinheiro de Chagas, creio que todos os que ainda há estão todos aqui, porque não eram muitos. Portanto, é outro dos paladinos, tal como o juiz Alves Ferreira, tal como o oficial Francisco Figueira Freire, ajudante da Casa Real, e que é o homem que dá uma estocada no Costa. E há muitas representações gráficas que mostram a polícia a espadeirar, a dar tiros. Quer dizer, se todas as espadeiradas e tiros da polícia e da guarda tivessem acertado, os homens eram piores que o São Sebastião, estavam completamente crivados. Ora, as autópsias não mostram nada disso. Figueira, que era um oficial da guarda, um espírito frio, deu-lhe uma estocada na perna para lhe quebrar os movimentos e foi isso que fez. Portanto, deitou-o abaixo.
Enfim, Abílio Magro, como disse, o padre Lourenço de Matos, também é importante, ligado à Associação Pátria e Fé, o juiz José da Silva Monteiro, o soldado Henrique Valente, que impediu, que foi o homem que também imobilizou o Buissa, tendo depois a arma, tendo o tiro vindo. Eu não concluí completamente aquela minha história, mas penso que ficou claro. Se o tiro que mata o Buissa vem de uma arma que não é regulamentar, é muito estranho que um guarda ou um polícia use armas que não são regulamentares. Onde é que ia buscar as munições? Ou o que é que o oficial deles, então, você anda aí com armas não regulamentares? E isso é que mostra que, quase certeza, Buissa foi morto por um elemento do grupo de retirada, para ficar fechada a história, para não se saber mais nada. E isso faz parte daquilo que nós nunca saberemos, provavelmente, sobre o regicídio, embora as presunções apontem para aí. E para terminar, voltemos ao mito, porque, e para isso eu ia ver um outro poema que também pertence a um fado, gazo cantado por um fadista de Santarém, que embora goste muito de fado, gosta muito de vinho, também é pouco conhecido talvez por isso, chamado António Pelarigo, e ele diz o seguinte: bandeira azul e branca que encanta sonhos meus, pelos soldados que tombaram a lutar por uma terra que queriam unificada, pelos marinheiros que não temeram o mar, levando mais além a pátria amada, pela espada de Afonso que desbravou os caminhos mais sagrados do ideal, pela bandeira de que o povo se enamorou, que tinha as cores dos céus de Portugal, pelos sentimentos que enaltecem a razão no cumprimento do dever e lealdade, contra aqueles que dividem a nação, com canto passado por amor e por saudade. Bandeira azul e branca que encantas, como é belo de te ver desfraldada. E é este mesmo sentimento que eu acho que nos reúne aqui, por dever e lealdade, para evocarmos o regicídio de há 106 anos. Muito obrigado.